Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Panorama da Cidade. Eu, Ana Paula, gestora de eventos do Secov, estou aqui especialmente hoje para entrevistar um convidado muito especial, o doutor Fábio Esternauegel, economista, contador e especialista no setor imobiliário. Olá, como vai, Fábio? Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Que legal, seja muito bem-vindo e eu que agradeço, né, ter aceitado aí o convite para falar aí para as nossas imobiliárias e para os nossos corretores, né, sobre um tema muito importante que é a reforma tributária, né, algo que tem trazido aí muita preocupação e muita curiosidade, né, sobre o que vai acontecer, né, então seja muito bem-vindo. Tá tirando o sono de muita gente aí. Tá tirando o sono de muita gente e vai daqui para frente ser pior, né, Sim, Fábio? sim. Eu reservei aqui algumas perguntinhas, né, em especial, até cheguei a conversar com alguns corretores, né, as pessoas assim que têm maior curiosidade com relação a isso, que não são alguns, né, são muitos. Todos nós, na verdade, estamos todos apreensivos com esse tema, né, que vem trazendo aí muita preocupação. Então, eu gostaria aí de iniciar, né, com algumas perguntinhas bem em específico para a gente tratar sobre esse assunto. E vamos lá. Iniciando aí sobre a visão geral sobre a reforma tributária, né? De uma forma prática, como a reforma tributária altera a lógica de tributação no mercado imobiliário com a substituição do IBS e do CBS? Fala para nós um pouquinho. Então, a reforma tributária, o nome não deveria ser reforma, porque reforma, quando a gente fala de reforma, eu vou reformar uma casa, ainda fica uma estrutura da casa, né, na reforma. E essa reforma, na verdade, a casa vai toda para o chão, que é uma forma de tributar totalmente diferente do que a gente vem tributando nos últimos anos, né? Então, tudo que a gente tem de tributo vai deixar de existir, vai entrar a CBS e a IBS, que é uma outra forma de tributação, a gente não tributa mais sobre a receita bruta, e tributa sob uma outra base de cálculo e com crédito pleno de imposto, né? Então, o que vai acontecer no mercado é que todo mundo vai querer comprar com nota fiscal para poder obter o crédito e abater no imposto a pagar. Certo. Pessoa física, pessoa jurídica, independente de pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, essa preocupação vem para todos, né? Uhum. E hoje a gente tem muito essa preocupação, assim, eu sou jurídico, sou físico, sou jurídico, sou físico. E com a reforma tributária, com a CBS e IBS, aí tu me pergunta assim, Fábio, eu vou pagar CBS e IBS como pessoa física? Eu vou olhar para ti e vou dizer assim, depende. Pode ser que tu vai pagar. Depende o que você está fazendo. Então, vamos dar um exemplo de questão tributária de CBS e IBS na pessoa física. Eu loco apartamentos, né? A princípio, eu pago carnê-leão, pago imposto de renda, tabela progressiva de imposto de renda. Continua igual, nada vai mudar. Porém, eu posso virar também contribuinte de IBS e CBS, né? De que maneira? Se eu tiver mais de 3 imóveis sendo os meus e ter uma receita superior a 240 mil no ano, eu, além de pagar o imposto de renda, eu passo a ser também ser contribuinte de CBS e IBS. Então, a pessoa física tem que ficar bem de olho, acompanhar bem, porque senão vai onerar muito a tributação se ela manter o patrimônio dela dentro da pessoa física e não passar por uma PJ. Uhum. Então, do teu ponto de vista, não faz sentido manter? No caso, para a pessoa... Depende do volume dela, né? Se ela tem uma casa, 2 casas só de aluguel, né, que não atinge essa receita, tudo bem, pode manter como pessoa física. Uhum. Agora, se eu alugo com recorrência, tenho mais casas e a locação que ultrapassa 240 mil, eu posso ter, por exemplo, galpões, que são valores maiores de aluguel, aí eu partiria por uma pessoa jurídica, uma administradora de bens, uma empresa de aluguéis e compra e venda. Uhum. Certo. E com relação à tributação das operações, como ficam tributadas, né, na prática, as receitas de aluguel, venda de imóveis e incorporações do novo modelo? Então, como eu falei para ti, vai mudar 100%, né? Hoje a gente está acostumado a tributar sobre a receita bruta da empresa, né? Vou dar um exemplo de uma construtora, uma incorporadora. A incorporadora, a grande maioria das incorporadoras, tributa sobre o RET, que é Regime Especial de Tributação. Ela paga 4% sobre a receita bruta. Então, quando o empresário vai fazer um cálculo, uma viabilidade, ele faz rapidinho, né? Meu VGV desse empreendimento é 10 milhões, vou pagar 4%, já calcula, já sabe quanto vai pagar de imposto. Com a reforma tributária não vai ser mais assim. A minha base de cálculo já não vai ser mais o VGV, o valor da venda do apartamento. Vai ser o valor da venda do apartamento, eu vou reduzir pelo um negócio chamado fator de ajuste, que é o valor proporcional do terreno sobre aquela unidade. Existe o fator social, que são 100 mil reais por unidade novas, então vai abater também do apartamento para me chegar à base de cálculo.
E quando eu acho a base de cálculo, eu multiplico pelo percentual do imposto e eu ainda vou me creditar da CBS e IBS. Então, o cálculo ficou mais complexo. Ele ficou mais complexo do que é hoje. Mais difícil de fazer de cabeça. Um pouco mais confuso. Mais digamos confuso, assim, é. Mesmo para quem tem a prática, né? Mesmo quem tem a prática, assim. Então, eu acredito que as pequenas, principalmente as pequenas e médias empresas, se elas não tiverem ERP, não tiverem um sistema para poder ajudar, elas podem se perder. Então, assim, se programar para 2027 é importante justamente nesse aspecto. O que vai acontecer? O que eu tenho que ter dentro da minha empresa que eu vou poder conseguir fazer esse cálculo de maneira correta e não errar na forma de tributar? A mesma coisa acontece com a locação. A locação de imóvel na pessoa jurídica, ela vai ter um fator social também, em termos de residência. Eu consigo abater de cada aluguel R$ 600 por residência. Então, se eu alugar uma casa por R$ 2.000, a minha base tributária já não é mais R$ 2.000, é R$ 2.000 menos R$ 600, que é o fator social dentro do aluguel, tanto na física como na jurídica. Então, mudou totalmente essa questão tributária, ficou mais complexo de fazer, então tem que acompanhar mais de perto, tem que entender, não deixar só na mão do seu contador. Eu sempre digo, o empresário tem que entender um pouco do negócio dele, né? Ele não pode não saber de nada, ele tem que saber, não é obrigado a saber calcular, mas saber o cálculo grosso por cima, ele tem que saber. Então, o IBS e o CBS trazem aí promessas não cumulativas, né? O setor imobiliário conseguirá aproveitar créditos de forma relevante ou continuará com limitações? Não, vai ser pleno meu crédito de CBS e IBS, e aí que vai ter essa busca de crédito no mercado a partir de 27. E assim, as empresas, de maneira geral, elas vão ter que olhar para quem são os fornecedores, porque são fornecedores que vão ter menos, vão me dar menos crédito. Tem fornecedores que vão me dar mais crédito. Então, se eu comprar de um MEI, por exemplo, eu não tenho crédito. Se eu comprar de uma empresa do Simples Nacional pura, que ela vai ter uma separação entre Simples Nacional pura e eu posso também pagar a CBS e IBS por fora, a gente chama de Simples Nacional híbrida. Ela vai me dar menos crédito do que uma empresa que está no lucro real e no lucro presumido. Então, quando eu comprar o meu setor de suprimentos de uma empresa, eu tenho que olhar assim, bom, eu vou comprar esse produto. Como é que está o crédito dessa empresa, desse fornecedor? Aí ele vai me dar tanto de crédito. E o outro vai me dar tanto de crédito, para me saber qual é o valor de fato que eu vou pagar naquela mercadoria. Então, ficou um pouco mais complexo. Na hora de comprar também, a pessoa que compra, o comprador da empresa, ele tem que estar mais por dentro da regra para poder comprar correto. Aí entra o planejamento, né? Diante desse novo cenário aí, quais são as estruturas que passam a ser mais eficientes? Então, dentro da empresa, principalmente esse setor de suprimentos, que é o setor de compras, ele tem que entender muito bem da tributação para poder justamente começar a olhar o produto e o crédito que dá de cada produto para escolher onde vai comprar, né? Não pode mais comprar só pelo preço do produto, porque tem um imposto que está embutido que eu vou poder compensar dentro da minha tributação. Certo. Então, esse planejamento vai ser muito importante. Muito importante, né? E assim, diante de tudo isso, Fábio, qual é o maior erro que os investidores imobiliários estão cometendo agora ao analisar a reforma tributária? Olha, é engraçado que eu faço várias reuniões por semana e ainda tem empresário que diz assim, não vai acontecer, a reforma tributária não vai acontecer, vai ter eleição para presidente esse ano, né? Sim. Então vai trocar o presidente e aí o novo presidente não vai colocar em prática. Não tem nada a ver. A reforma tributária está aprovada já, aprovada pelo Senado, aprovada pelo Congresso, já foi sancionada pelo presidente da República. Não importa quem ganhar a eleição, ela vai acontecer em 27. Não adianta esperar a política, ela vai acontecer. Vai acontecer, já é uma realidade, né? Então, essa é um grande erro que o empresário está levando com a barriga, né? Está postergando, né? Está deixando para amanhã para poder olhar o que ele deve fazer. Principalmente quando eu vejo, tanto na física como na jurídica, porque, vamos lá, o empreendimento imobiliário, por exemplo, ele tem um ciclo muito longo, né? Depende do tamanho do prédio, demora 4, 5 anos para entregar. Sim. Então, se eu vou fazer um lançamento no final do ano, eu vou entrar em 27, 28, 29 e vou entrar na reforma tributária acontecendo. Já pode considerar. Então, na minha viabilidade, eu tenho que levar isso em consideração. Sim. A pessoa física, por exemplo, se eu sou pessoa física hoje e eu tenho mais de 3 imóveis a mais, e a somatória da locação, ela ultrapassa 240 mil, eu já tenho que ficar de olho, porque se eu entrar desse jeito que eu estou em 2027, eu vou ser contribuinte também de CBS e IBS, além do imposto de renda que eu já pago hoje. Então, eu vou ser onerado. Então, tanto a pessoa física como a jurídica, ela não pode esperar para 27... Não pode se acomodar, né? Não, para poder tomar decisão. A decisão tem que ser planejada desde já. Desde já. E é essa preocupação que a gente está levando aí aos corretores, aos profissionais, né?
que precisa se atentar a essa reforma tributária que está vindo aí, né? Essa É, preocupação. o corretor, eu sempre digo que o corretor é um consultor, né? Ele tem que estar sabendo da tributação para poder orientar o cliente dele. O cliente dele é investidor, o cliente dele que está comprando a primeira casa, não importa, mas ele tem que saber orientar para o cliente dele, dar segurança e mostrar para ele que, olha, porque tem investidores que dizem assim, eu não vou comprar mais imóvel porque não vai valer mais a pena. Porque quando você olha na internet, os vários vídeos que falam sobre reforma tributária, tem pessoas falando de 30%, 40%, 50% de tributação, não sei nem de onde é que elas tiram esses percentuais, tem muita coisa que não é verdade na internet, e tem que trazer essa realidade para o cliente dele. Falei, não é assim, ó, se ficar na física vai ser assim, se tu abrir uma jurídica, a tua base tributária cai, tu vai pagar menos imposto. Então, para o corretor entender como é que vai funcionar a questão da tributação dos aluguéis, do compra e venda, é importante para poder orientar os seus clientes a errarem menos e pagarem menos tributo. Uhum. E não vai acabar, né? A incorporação na pessoa física não acaba. Não, ela não acaba. Assim, tem que tomar cuidado com a incorporação da pessoa física. Quando eu vendo na planta, é uma atividade jurídica desde hoje, não é por causa da reforma tributária. Sempre foi. Sempre foi. Então, assim, tem gente que incorpora, tem empresário que incorpora na física e vende na física na planta, mas está fora da regra da Receita Federal. Então, esse cuidado tem que tomar já desde hoje, não é só por causa da reforma tributária. Então, mas só que se eu for incorporador, mesmo vendendo depois com o imóvel pronto, né, não vendo na planta, eu sou incorporador, mas vendo com o imóvel pronto, eu tenho que tomar cuidado porque se eu faço com recorrência, eu vou pagar CBS e IBS além do GCAP, além do ganho de capital. E está assumindo um risco, né? E está assumindo um risco. Entendeu? Então, eu acredito que quando eu olho para 27 e 28, se eu tenho o costume de construir na física, eu deixaria de construir na física, abre uma incorporadora, abre uma construtora, procura um contador especializado e parte para a jurídica, porque... Já para não correr esse risco. Para não correr esse risco. Uhum. E você acha, Fábio, como profissional aí da área, né, o governo está forçando essa pejorização aí? É o que parece, né? Quando eu pego a legislação e eu consigo verificar que se eu ficar na física com volume de recorrência de aluguel e compra e venda, eu vou tributar, além do imposto de renda que eu pago hoje, vou tributar CBS e IBS, é um recado que o governo está dando. Ó, vai para a jurídica, que eu consigo fiscalizar melhor, mas tu vai pagar menos tributo. Ele já está sendo avisado. Tá sendo avisado. Está sendo avisado. Só não está entendendo o recado. Exatamente. Né? Mais ou menos isso. Entendi. E a reforma, na prática, está empurrando o investidor imobiliário para a pessoa jurídica? Sim, Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma. Uhum. Quem é investidor no mercado, né? Quem ganha dinheiro de maneira recorrente no mercado imobiliário, ele tem que partir para uma jurídica a partir de 2027. Hoje, se eu for olhar, depende do volume de aluguel que eu tenho na física, já não vale a pena, tá? Porque eu estou na tabela máxima de imposto de renda, 27,5%, e sendo que uma holding eu pago 11% na tributação de aluguéis. Então, hoje, depende do número de aluguel, já não vale a pena. Com a reforma tributária, vai deixar mais ainda de valer a pena, né? Uhum. Então, vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. O aluguel? Vai ficar mais caro. Se eu continuar ficando na física, vai ficar mais caro, né? Então, assim, eu tenho que planejar para Então, a vantagem agora vai ser na pessoa jurídica. Vai ser na jurídica. Uhum. E com o novo modelo tributário, Fábio, o custo tende a ser repassado? Isso pode encarecer o aluguel, né? Você já respondeu ali. E como vai ficar para o inquilino? Então, vai aumentar um pouco o aluguel. Aluguéis, eu até digo assim, vão ser dois cenários. Os aluguéis de menor valor, até R$2.000, eles vão ter um abatimento de R$600, que a base tributária vai ser menor, capaz até do imposto ficar um pouquinho menor. Então, não vai mudar. Agora, os aluguéis, digamos, R$5.000, R$6.000, R$7.000, esse aluguel vai sofrer um pouco de aumento, porque quem aluga com esse imóvel com valor um pouco maior, quando a gente faz as simulações, que hoje uma holding, uma empresa de locação que paga aí 11%, 12% de imposto, quando eu faço as simulações com a reforma tributária, com esses aluguéis de 5.000 para cima, ele passa de 11% para 14%, para 15%. Então, me dá um aumento aí de 4% a 5% na tributação. Isso vai ser repassado, logicamente, para quem paga o aluguel. Mas aí vem uma provocação, né? Ainda existe brecha para a pessoa permanecer na pessoa física? Não existe. Não existe. A brecha, assim, se eu for fazer a comparação, se eu tenho 2 imóveis e tenho locação de R$5.000, fico na física. Tudo bem. É vantagem. É vantagem ainda, né? Ficar na física, né? Agora, até porque agora tem a questão da isenção do imposto de renda até R$5.000, né? Então, se eu tenho uma locação de 5.000, eu posso ficar na física. Agora, se eu tenho mais locações com um volume maior,
tem que partir para a jurídica. Parte para a jurídica que vai ser mais vantagem. Exatamente. Certo. E quem não se planejar, Fábio, vai pagar imposto? Quem não se planejar vai pagar imposto, vai se assustar na hora que chegar o DARF a pagar, né? Ele tem que ser planejado, tem que olhar desde já, como eu falei assim anteriormente para ti. Eu tenho que ver a quantidade de imóvel que eu tenho, se eu vou abrir uma holding ou não vou, se eu vou partir para a jurídica agora ou não vou, né? Se eu sou pessoa jurídica, eu tenho que olhar para os meus fornecedores, saber de quem eu estou comprando, tenho que sanear o meu cadastro de fornecedores, para não chegar lá em 26, 20, 27, 28 e levar um susto porque estou comprando errado e estou vendendo errado. Entendo. São algumas perguntas assim bem complexas, né? Mas que todas elas trazem muita preocupação, né? Sim. Não somente ali na hora da venda, mas também, principalmente ali na hora da locação, né? E aqui em Joinville a gente percebe que tem um número muito grande de imóveis hoje para fins de locação. E então, provavelmente isso vai, né? Obviamente vai trazer assim meio que um prejuízo, né? Para quem trabalha hoje com poucos imóveis? Ou você quer dizer que... Eu acredito assim, quem trabalha com poucos imóveis acaba não vai... mudando a vida porque não vai virar contribuinte de CBS e IBS, né? Mas o investidor que compra com recorrência do corretor, ele vai ter que olhar diferente para o negócio dele, porque manter na física já é caro hoje, como eu falei para ti, porque ele já está pagando tabela progressiva de imposto de renda, e às vezes ele não está nem comparando, tá? Porque não foi orientado. Hoje, para ele, já sai caro estar alocando na física se ele tiver um valor de alocação, sei lá, acima de R$ 10.000 por mês. Já está pagando 27,5 de tabela progressiva, sendo que ele podia pagar 11, né? E com a reforma tributária, vai aumentar mais a questão da CBS e IBS. E muitos investidores... Eles não abrem uma administradora de bens por causa da integralização de bens, eu pago o ITBI, né? E aí fica caro, porque vou integralizar, vou pagar o ITBI sobre o valor do imóvel, daí até vou pagar menos imposto na alocação, só que quando eu vou recuperar? Vai demorar, né? Até eu recuperar esse ITBI que eu paguei para poder integralizar. Mas está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal agora, hoje teve votação, 4-1 para o contribuinte, a favor do contribuinte, para não pagar ITBI na integralização de imóvel numa holding. Então, vai ficar interessante se terminar essa votação a favor do contribuinte, porque já está 4-1, é muito possível que termine a favor do contribuinte, e em ter uma janela aí de aberturas de pessoas jurídicas, holding, compra e venda, de aluguel, para poder integralizar essas pessoas físicas que têm patrimônio e sair dessa alocação na pessoa física e partir para a jurídica. Então, nós estamos aí diante de um divisor de águas. Estamos. Divisor de água na questão da integralização, porque temos julgamento do Supremo Tribunal Federal, e nessa questão da reforma tributária, que eu posso ser contribuinte a qualquer momento. Eu posso até não ser hoje, né? Eu tenho 2 imóveis e o rendimento total de aluguel não ultrapassa o limite mínimo para me virar contribuinte. Mas quando eu compro o meu terceiro imóvel, eu fico no limite e a minha receita pode bater os 240 mil e eu viro contribuinte. Então, se eu tenho só 2 imóveis, vou comprar o meu terceiro imóvel, eu já tenho que olhar para o meu negócio assim, eu tenho que partir para uma jurídica, porque se eu comprar o terceiro, eu viro contribuinte. Então, além de pagar a tabela progressiva de imposto de renda, vou pagar mais o percentual de CBS e IBS e daí vai ficar caro para mim. Ou seja, o setor imobiliário vai ser beneficiado ou vai ser prejudicado no teu ponto de vista? Aí eu digo para ti assim, depende. A CEBIC, nos estudos que ela fez antes da reforma tributária, ela fez muita discussão com o Senado e nas simulações ela acredita que vai ser 0-0, não vai onerar. Onera, sim, o empresário que é desorganizado, que não vai se planejar. A pessoa física que aluga com recorrência e é investidor, que não vai se planejar. Esses dois que não se planejam, eles podem pagar mais caro porque tem falta de planejamento. Mas eu acredito que o empresário, de maneira geral, que vai se planejar, que vai olhar para dentro do seu negócio... E que está preocupado. Vai olhar os créditos, ele vai acabar não tendo essa oneração toda que o mercado está falando. Tá, então, no fim, a reforma tributária, você pensa que ela favorece ou ela penaliza o mercado imobiliário? Não, eu acredito que, assim, no início, até a gente entender o mercado, todas as mudanças, que é muito novo para todo mundo, né? Está muito assustador essa reforma tributária, né? Tá todo mundo... Eu estou aqui de cabelo em pé. Todo mundo já estou aqui de cabelo em pé. Exatamente. Existe até uma tendência no mercado de ter uma inflação de preço. Né? Como eu não sei muito bem como vai acontecer, aumenta 10% do meu produto. Para mim, depois eu senti como é que vai ficar a tributação, e aí eu reduzo, se o mercado pagou 10% a mais, acaba ficando o preço
naquele preço mesmo, né? Mas eu quero acreditar que vão ter segmentos da construção civil, por exemplo, do mercado imobiliário, que vão se beneficiar. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida vai se beneficiar. Porque eu tenho um fator social de redução de base tributária em 100 mil, que para quem vende um apartamento por 400 mil reais, 350, eu reduzir 100 mil na minha base tributária é muita coisa. Diferente de eu reduzir 100 mil num apartamento de 5 milhões, que não faz muita diferença. Então, assim, ó, principalmente na questão social, que é o menos favorecido, Minha Casa Minha Vida, esse tipo de produto, é bem capaz de pagar menos do que está pagando hoje na parte tributária. Vai ser favorável, Vai ser favorável. Diante de uma negociação ali vai ser favorável. Exatamente. Enfim, é algo aí que tá chegando, né? É um tema que nós trouxemos aí para falar aí junto com o sindicato, trazer aos nossos profissionais a categoria que a gente representa. E você, como profissional, né? Dar uma consultoria, digamos que tem ali alguém que trabalha com muitos imóveis hoje de locação e não entenda muito sobre o que vem acontecendo, sobre o que vai acontecer. Você presta essa consultoria necessária? Presto. Eu estou recebendo várias pessoas no escritório que já estão se antecipando, né? Eu nem digo antecipar, porque nós estamos já quase na metade do ano de 2026, né? Então, assim, 27 deixa de existir o PIS e a COFINS e já começa a reforma tributária a começar. E nós estamos sentando já e fazendo planejamento tributário, principalmente as pessoas físicas, que têm vários imóveis no nome, que têm o costume de comprar e vender, né? Compra na planta e vende depois. Então, essas pessoas estão preocupadas, nós estamos desenhando as estruturas societárias para ver, sim, se a pessoa se mantém na física ou parte para uma jurídica. E também está acontecendo muito lá no escritório de eu me reunir com corretores. A imobiliária me chama e a gente faz uma pequena reunião, eu nem digo palestra, um pequeno bate-papo com os corretores da imobiliária para justamente falar o que a gente vai falar amanhã na nossa palestra, que é eu informar o corretor como é que vai funcionar a tributação do aluguel. Porque se o teu cliente preocupado perguntar para ti, tu tem que saber dizer para ele, olha, não é bem assim, não vai aumentar tanto, tu pode continuar comprando, investindo para alugar. E vão vir questionamentos. Sim, tomara. Muitos questionamentos. Mas eu quero que venha mesmo, porque assim, a minha ideia justamente é esclarecer para o mercado, né, para o pessoal primeiro tirar esse medo, né, de o que vai acontecer, e também porque eu acho que, como eu falei para ti inicialmente, como eu gosto de sentar com um corretor, que ele entende mais do que eu, muitas vezes. Porque daí ele consegue sentar numa mesa de negociação de um apartamento, e falar sem dúvida, né? E falar sem dúvida para o cliente dele. Tranquilizar o cliente dele, olha, né? não, vai por esse caminho, que esse é o caminho correto. Vende assim, faz a permuta, vende, compra outro imóvel, usa a isenção. Como eu olho assim um corretor que entende, eu falo, pô, que legal, hein? Esse fez a lição de casa. Então, a ideia é justamente essa, é fazer com que o pessoal comece a compreender o que está mudando, que vai mudar mesmo, muda tudo, né? Tudo que a gente sabe deixa de existir, então é uma mudança drástica, e para poder preparar, para poder atender os clientes no mercado. Hein? E nesse momento não adianta querer dormir tranquilo, né, Fábio? Não. A preocupação vai vir. Vai vir, e vai vir rápido, tá? Vai vir rapidinho, né? 2027 está chegando. Eu percebo assim que parece que agora foi dado os primeiros passos, né? Mas o tempo está passando muito rápido, né? Até você comentou ali que nós teremos agora amanhã nossa palestra. Mais uma vez, muito obrigada. Você vai ser o nosso palestrante, que vai ser um sucesso. Esse programa está sendo gravado, mas nós já acabamos finalizando as inscrições, já estamos ali com 200 participantes. Maravilha. E ainda o pessoal está entrando em contato ali com o sindicato para se inscrever e participar. Para deixar vocês mais tranquilos, quem não conseguiu, né, ainda fazer a inscrição, a gente vai abrir uma nova oportunidade. Já conversei com o Fábio se propôs de fazermos novamente aqui em Joinville essa palestra e também levar ela a Jaraguá. Sim, né? sim. Acho foi que é um muito sucesso, importante. né? Foi legal. Como a gente vai falar aí o ano inteiro, né? Sim, eu acho que... E sabe o que é o legal? A lei está aí, está desenhada, mas tem muitas interpretações que a gente está aguardando aí da Receita Federal. Então, assim, cada semana e cada mês, a gente tem uma mudança assim, de interpretação de um pontozinho que nós estávamos com dúvida, né? Por exemplo, que é uma mudança radical, todo mundo vai ter que emitir nota fiscal a partir de 2027. Não tem escape. Não tem escapatória. Não tem para onde fugir. Mas, Fábio, eu tenho aluguel, vai ter que emitir nota fiscal. Mas eu sou construtora e eu vendo apartamento, eu faço contrato de compra e venda, vai ter que emitir nota fiscal de venda de apartamento. Eu parcelo a entrada
até a entrega da chave, sobre cada parcela que eu recebo, eu vou ter que emitir nota fiscal. Aí, para você ver a mudança na operação da minha empresa. Porque eu vou ter que emitir nota. O meu financeiro vai ter que estar apto a poder emitir as notas fiscais para poder receber os parcelamentos na chave até antes do financiamento bancário, né? Se eu tenho uma holding que eu alugo, eu vou ter que emitir uma nota fiscal para cada locação que eu recebo, né? E se eu tiver mais imóveis e alugo com recorrência na física, eu, como pessoa física, vou ter que emitir nota fiscal também. E eu vou ter um campo, uma nota fiscal para mim como pessoa física. Se eu não quiser ir para uma jurídica, eu também vou ter que emitir nota fiscal porque eu vou ser contribuinte de CBS e SBS. Então, assim, é uma mudança da água para o vinho, na parte tributária, na parte operacional, na parte de planejamento. Olha só, tá aí então o nosso entrevistado, né, o Fábio, que é economista, contador, especialista no setor imobiliário. Eu tô assim fascinada, Fábio, mas eu tô bem preocupada, viu? Que é um tema aí que para quem tem muito imóvel na locação ou até mesmo tá negociando muito imóvel, eu já digo que procure o Fábio aí. Quer deixar o endereço aí do teu escritório, Fábio, ou de repente o teu contato aí para o pessoal que vem aí com essa curiosidade e com essa preocupação, né, de saber um pouco mais sobre a reforma tributária, vai entrar em contato com você. Quem quiser falar comigo pode me chamar direto no meu celular, é 996568888. E meu escritório fica na rua Procópio Gomes, 485, aqui em Joinville. Nós atendemos não só em Joinville, eu tenho cliente no Brasil inteiro. Hoje a gente atua em vários estados do Brasil, principalmente Joinville, mas a gente atende em qualquer lugar do Brasil. Que legal. E mais uma perguntinha para provocar. Quem ganha e quem perde, Fábio, com essa mudança? Pois, quem ganha e quem perde? Eu vou responder assim para ti. Quem perde é quem esperar e não fazer nada. Esse que perde. De repente ficar de braço cruzado esperando até mesmo porque é um ano político. Isso. Quem perde é justamente a pessoa que vai dizer, não vai acontecer a reforma tributária, né? Ou, eu sei que vai acontecer, mas só começa uma partezinha dela em 27. Esse vai perder. Vai perder. Vai perder. Né? Porque vai chegar e ele não vai estar preparado. E vai perder tempo também. Vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai pagar mais imposto, vai levar susto, porque vai chegar um DARF caro para ele, alto o valor, né? Então, eu digo assim, quem perde é justamente quem for desorganizado, não planejar, não começar a olhar, desejar, né? Olhar para a equipe, olhar para dentro da empresa, quem é pessoa física, fazer as contas para saber se não vai ser contribuinte da CBS e IBS, se tiver que abrir uma jurídica, já procura um contador para poder fazer esse planejamento da estruturação societária, né? E o próprio corretor também, eu digo, o corretor que não se atualizar com os novos tributos da reforma tributária, ele não vai conseguir orientar o cliente dele e vai perder, porque não vai vender. Vai perder, com certeza. Vai perder porque não vai conseguir vender, não vai conseguir orientar, ele não vai conseguir convencer. E vão vir questionamentos do cliente dele, sim, com certeza. Claro, e ele precisa estar preparado também para eu já ouvi falar de corretor dizendo o seguinte, eu tenho um cliente que ele é meu investidor, todo ano ele compra 1, 2 apartamentos para locação, e ele falou que ele viu na internet que vai tributar 50% da locação, e ele falou que não vai comprar mais nada. Eu falei, não, peraí, ele está mal informado. Senta aqui, eu vou te explicar. Para você conversar com ele e explicar para ele que não é bem assim. Porque se ele achar que não vai valer mais a pena por causa da questão tributária, ele não compra mais, tu não ganha mais, está todo mundo perdendo. Né? Então, é importante saber assim. Sim. Fábio, estamos chegando ao final, né, desse podcast, que logo em breve estará aí disponível na nossa página. E para você que ainda não curtiu e não segue lá a nossa página do YouTube, segue, comenta, compartilha, indica também para os seus amigos, para os corretores que são os interessados, né, sobre esse tema muito importante. E fica aqui o meu agradecimento, Fábio, né, por você ter aceitado aí essa entrevista, falar sobre a reforma tributária. E vamos esperar aí, né, o que vai acontecer. Ou não vamos esperar, né? Vamos, o quanto antes aí, entrar em contato com o Fábio e tirar aí suas dúvidas. Já deixou ali o contato, né? A gente depois coloca na tela também, para quem quiser aí tá procurando o Fábio para tirar aí todas as dúvidas. E acompanhe nas redes sociais do Secov, né? Do Secov, no nosso Instagram, nas nossas páginas. Isso, que vão ter outras palestras. Quem não for amanhã, que dia que vai ser amanhã mesmo? 24. 24. Quem não for de amanhã, dia 24, porque já está lotado, vão ter outras em Joinville e também fora de Joinville. Acompanhe para não perder as próximas. Exatamente, estaremos organizando. E para você que tem interesse em participar, acompanhe a nossa página no Instagram, né? Fiquem atentos que em breve nós estaremos aí divulgando uma nova data para falar novamente sobre a reforma tributária. Fábio, muito obrigada pela participação. Chegamos ao fim do nosso programa e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Valeu, obrigado também.